Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao convite da pastora Ivone, as demais irmãs, todas que contribuíram, porque eu sei que para que funcione precisa de Deus, mas é necessário que tenha pessoas empenhadas. Bispa Simone, Bispo Lucas, pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida de você que veio até aqui hoje. Talvez você veio arrastada. Talvez você veio aqui hoje sem condição de vir. Mas o Senhor te trouxe. Não importa a forma como você chegou, o Senhor te trouxe. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Del Carriro. Nós estamos à frente da Igreja Brasil para Cristo há 3 anos, pela graça de Deus. As irmãs, algumas estão aqui comigo, sempre estamos unidas, tem algumas aqui e outras ali. Mas louvado seja Deus por isso. Essa tarde nós vamos conversar um pouco sobre saúde mental. Nós vamos falar um pouco sobre questões emocionais. Vocês conseguem ouvir bem? O som tá bom? Amém. Amém. Graças a Deus. E nós vamos iniciar já tomando uma providência na nossa vida. Nós já vamos iniciar tomando um posicionamento. Vamos sair da zona de conforto? Porque às vezes a gente está passando por alguma situação de tribulação e a gente fica quieto. A gente não tem movimento. Vamos sair da zona de conforto? Eu queria te convidar. Eu sei que às vezes alguém fala assim, deixa as pessoas à vontade, deixa elas ficarem lá atrás, deixa elas ficarem isoladas ali no cantinho, mas o Senhor nos chama para a unidade. E unidade é grupo. Eu quero convidar as irmãs para aproximarem mais aqui, porque juntas nós somos mais fortes. Em nome de Jesus Cristo, amém? E a gente já está saindo da zona de conforto. O Senhor já está mexendo. O Senhor já está movendo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Meninas do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro. Graças a Deus. Versículo de 7. Quem? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem estiver com a Bíblia, quem não estiver, acompanhe. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental, sobre questões emocionais, e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. E nós precisamos falar. Existe saúde mental, existe doença mental, existem transtornos mentais. E a gente precisa refletir sobre essas classificações. Então, a saúde mental é o pleno bem-estar da nossa saúde, das nossas emoções. A doença mental são agravamentos que acontecem na nossa mente, são abalos emocionais. Depressão, ansiedade, medo, fobia, crises de ansiedade, isso é doença da mente. E transtornos são aqueles que têm questões neurobiológicas, que às vezes a pessoa nasce com aquele transtorno. Por que a gente faz essa introdução? Nós precisamos dividir e entender sobre o que nós vamos falar, porque o tema é muito extenso. Então nós precisamos dividir, nós vamos falar hoje sobre doença mental, nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão. E nós vamos falar também sobre o Setembro Amarelo. Amém? Então, e aí nós já vamos pensar. Eu sei que muitos aqui sabem o que significa o Setembro Amarelo. Mas eu sei que também pode ter pessoas que não sabem o que significa, ou talvez esqueceu e eu quero trazer a sua memória. O Setembro Amarelo, ele se deu porque nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, apenas 17 anos, chamado Mike M., em um momento de desespero, de angústia, ele tirou a própria vida. E o Mike, ele era conhecido pela personalidade carinhosa que ele tinha e pela habilidade mecânica que ele tinha. Então, em um momento de sofrimento, ele não conseguiu pedir ajuda.
Ou ele teve algum motivo que impediu que ele procurasse alguém, talvez por medo de julgamento, talvez por não entender o que estava se passando com ele. E aí, no desespero, ele tirou a própria vida. Isso aconteceu em setembro. E ele tinha um carro, um modelo Mustang, do ano 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Por isso, Setembro Amarelo. E no funeral de Mike, os amigos dele fizeram laços de fita amarela, distribuíram para as pessoas junto com cartões, com uma frase escrita. E a frase era: se precisar, peça ajuda. Eles fizeram isso porque Mike não pediu ajuda. E ninguém percebeu que ele estava passando por aquelas questões emocionais. Os pais não perceberam. Os amigos não perceberam. Talvez alguém pode até ter visto um sinal, mas não se deu conta da gravidade. Isso aconteceu há mais de 30 anos, porque foi em 1994. Mas aí, a partir de então, nós temos aí a campanha do Setembro Amarelo, no mês de setembro. Embora fosse necessário que essa campanha fosse o ano todo. Porque não é só em setembro que as pessoas têm adoecimento mental. Não é só em setembro que pessoas perdem a vida. Não é só no mês de setembro que nós devemos lembrar que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Na verdade, a gente tem 4 movimentos anuais sobre questões emocionais. Nós temos janeiro, que é janeiro branco. Nós temos maio, que é a luta antimanicomial, porque pessoas que tinham transtornos mentais, ansiedade, depressão, elas eram presas em sanatórios, mas aí veio a reforma psiquiátrica e eles fazem agora acompanhamento em liberdade, pela misericórdia de Deus. Nós temos o Setembro Amarelo, onde essa campanha, devido a esse fato que aconteceu nos Estados Unidos, e nós temos em outubro o Dia da Saúde Mental. Então nós temos 4 eventos anuais, mas na verdade nós deveríamos ter 12. Na verdade, nós deveríamos falar sobre saúde emocional todos os dias, porque se a mente não estiver bem, o corpo não está bem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. É muito extenso, então nós vamos trabalhar um pouco, talvez aquilo que seja necessário para a nossa compreensão, hoje à tarde. O que é a ansiedade? O que é ansiedade? A gente fala, o que é ansiedade? Fulano está com ansiedade, a irmã fulana está com ansiedade, alguém está com ansiedade. Ansiedade, ela é um sentimento, uma questão até natural do nosso organismo. Sabe, o ser humano, ele precisa dessa ansiedade, no sentido de mecanismo de defesa, porque a gente consegue ter medo de algo, então nós temos cuidado dele. Antes da gente fazer alguma coisa, essa emoção, essa ansiedade, ela faz com que nós pensamos antes de agir para que a gente não caia em perigo. Só que quando essa ansiedade começa a atrapalhar a nossa vida, a nossa interação social, o nosso desenvolvimento e as nossas relações, aí passa a ser um problema. Porque aí a pessoa começa a ter sintomas de intensa preocupação. Medo de tantas coisas, medo de viver, medo de pessoas. A pessoa tem a sensação de que vai acontecer algo muito grave, muito sério a qualquer momento e ela não consegue controlar. Às vezes alguém pode dizer, segura a ansiedade, mas é algo que a pessoa em si, sem técnicas, às vezes sem terapia, sem medicação, a pessoa não vai conseguir controlar. Mas é claro que nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus também. À luz da palavra de Deus, nós vamos falar sobre questões emocionais à luz da palavra de Deus, porque a ciência já se rendeu ao Senhor, a ciência já se rendeu, a neurociência já entendeu o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você, eu quero dizer para você olhar para dentro de você nessa tarde, nós estamos aqui numa rede de conversa, nós estamos aqui numa autoanálise. Tudo aquilo que for sendo falado aqui, você vai fazendo uma avaliação dentro de si mesmo. Preocupações excessivas, medo exagerado, medo de quê? Não sei. Medo de alguma coisa, medo de alguma situação, medo de viver, medo de sair à rua, medo de aproximar de pessoas, fobias, medos, são ansiedades.
aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa, sabe? Você acorda e fala que está com um pressentimento, alguma coisa, quando na verdade pode ser apenas uma ansiedade. Pode ser apenas uma ansiedade. Falta de controle sobre os seus pensamentos, tensão muscular, a pessoa fica tensa. Quem que já viu alguém que anda de carro? Se você se identificar, fica quietinho no seu canto. Andando no carro assim, ó. Chega, dói o braço quando chega no lugar, segurando assim. Aquilo é medo, não é? Dá uma tensão muscular na gente. Outra coisa, problemas para dormir, dificuldade de dormir, alterações no funcionamento do intestino. Quando recebe uma notícia, a pessoa começa a ter reações no organismo que você não consegue explicar o que está acontecendo. Isso são sinais de ansiedade. Nós vamos falar mais no decorrer aqui do que a gente for observando. E eu quero pontuar algo aqui também. Falta de concentração. Às vezes, a gente lê um conteúdo e a gente não consegue memorizar ele. E aí, todo mundo pensa que eu tenho TDAH. Talvez você está com deficiência de vitamina B12. Mas talvez você está num processo de ansiedade, falta de concentração, porque os pensamentos estão muito acelerados e não conseguem fixar onde deveria ser fixado. Então isso também causa dificuldade de concentração. Sinais de crise de ansiedade. Olha para dentro de você, olha para dentro da sua casa e veja se tem alguém que em alguma fase da vida ou em algum momento perto de você teve suor, boca seca, taquicardia, tremores, formigamento, dormência nos pés e nos lábios, mãos, sufocamento, parece que quer falar, mas parece que quer chorar e a voz não sai. Sufocamento, dor no peito, enjoo, falta de ar, síndrome do pânico. Isso aqui é uma crise de ansiedade, tem gente que desmaia. Tem gente que fica tão ansioso que cai. Não é aquela ansiedade porque nós vamos fazer uma viagem amanhã. Não é aquela ansiedade porque hoje tem um culto da rede de mulheres e nós estamos ansiosas. Não é essa ansiedade. É aquela que te impede de viver aquilo que Deus está proporcionando. É aquela ansiedade que atrapalha as suas relações. É aquela ansiedade que deixa você insegura diante de todas as situações que acontecem na nossa vida. Sabe? Causa insegurança. Aquele medo que a gente não sabe identificar de onde é. Isso é traços de ansiedade. Isso é ansiedade. E a ansiedade, ela é muito perigosa. Porque as pessoas falam assim, é só uma ansiedade. Mas ela é porta aberta para outros transtornos. Ela é uma porta aberta para a depressão. Ela pode evoluir. Então é por isso que a gente precisa trabalhar a ansiedade. E aqui, daqui a pouco eu vou passar algumas atividades que a gente pode fazer, trabalhando a ansiedade além da palavra de Deus. Amém? Amém. Depressão. O que é depressão? O que é isso? A depressão é um transtorno psiquiátrico com alteração de humor. A depressão, ela faz com que a pessoa tenha uma tristeza muito intensa. Ela não sai da tristeza. Amargura, sentimento de culpa, autoestima baixa, isolamento, vontade de não fazer nada, vontade de sumir, aquele desânimo de cuidar da casa, de cuidar de si mesmo, aquela vontade muitas vezes de deitar e dormir e não querer assunto com ninguém, são mudanças de comportamento. Isso é depressão. Só que para a gente analisar cientificamente, não é algo que acontece de um dia para o outro. Hoje eu amanheci triste. Nós somos seres humanos, nós temos direito de estar felizes num dia e de não estar bem no outro, e está tudo bem. A depressão não, ela te coloca nessa situação por um tempo maior. A depressão, a gente vai ficando nesse processo cerca de 6 a 7 meses e não consegue sair dele se não tiver ajuda. Mas existe ajuda, existe tratamento. E é por isso que nós estamos conversando aqui nessa tarde. É necessário que nós estejamos unidas e que nós estejamos buscando ajuda para nós e para outras pessoas. Então essas situações de ansiedade e depressão que eu falei aqui agora, ela existe na sociedade.
Ela existe ali no meio, ela existe lá na escola, ela existe aqui na sociedade. Mas, agora nós vamos pensar à luz da palavra. Essas doenças, no contexto de igreja, a gente sabe que existe uma discussão religiosa e teológica. Será que crente, cristão, servo de Deus, pode passar por essa situação? Será que o crente pode adoecer as emoções? Será que o cristão, ele pode ter uma crise de ansiedade, um surto psicótico, uma depressão? Será que o crente, ele pode fazer tratamento psiquiátrico, psicológico? Será que o crente pode tomar remédio? E é sobre isso que nós vamos falar, porque no contexto da sociedade, tem. E dentro da igreja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem ousada. Dentro das igrejas, você já viu depressão e ansiedade? Já viu autoextermínio dentro da igreja? Vocês entendem o que é o autoextermínio? Que nós temos algumas crianças. Vocês entendem? O autoextermínio, eu vou usar essa expressão que é o termo científico que nós usamos. Então nós precisamos entender que essas doenças mentais, elas são reais. Essas doenças, elas existem. A ansiedade, a depressão, a automutilação. E o risco do AE, ele está aí, ele existe. E às vezes está no meio de nós, e nós não estamos vendo, e está no meio dos crentes. Então o crente, ele pode adoecer sim. Não estou falando que tem permissão, não. Eu estou dizendo que pode passar por esse processo de adoecimento mental, sim. Assim como o crente, ele sofre de diabetes e toma insulina todos os dias, tem problema de vista e usa óculos, tem pressão alta e tem que tomar medicação, pode passar por um processo de câncer, pode ter um AVC e pode morrer. Então todos nós estamos sujeitos a passar por essa condição, independente se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, todos nós podemos passar por uma situação dessa. E é por isso que nós precisamos ter conhecimento sobre esse assunto, para que de repente nós possamos ajudar alguém que está do nosso lado, que está no nosso meio ou até dentro da nossa casa, passando por um processo desse. Então nós precisamos sim ficar atentos àquilo que pode acontecer dentro da nossa casa ou do nosso lado. Então o mundo e alguns cristãos, porque nós sabemos que existem sim alguns cristãos que têm o preconceito e que acham que a ansiedade e depressão não pode atacar um servo ou uma serva de Deus. Então nós precisamos parar com esse preconceito, aprender para auxiliar. Eu quero trazer um dado aqui, uma informação, que essa pandemia silenciosa, ela é tão perigosa, calcula comigo, irmãs, e poderia ser evitado. No Brasil, 32 pessoas por dia. Por dia. No Brasil. A cada um ato cometido, teve 20 tentativas. Se nós formos somar, então dá 640 tentativas por dia. Olha o tanto que esse número é alto. E a gente faz a campanha só em setembro. E a gente custa falar sobre esse tema. A gente não vê em muitas igrejas falando sobre um assunto tão importante. Eu sei que a igreja tem que ministrar a palavra de Deus, mas a Bíblia traz para nós referência sobre questões emocionais, e eu quero trazer aqui para as irmãs nessa tarde. Então nós precisamos entender que a cada 43 segundos no mundo acontece um fato desse. Cada 43 segundos. Gente, é um número grande demais. É muito grande para a gente ver as coisas e ficar parado como se não estivesse acontecendo nada. A palavra de Deus em Mateus diz que nós precisamos exercer o amor ao próximo. Quando nós nos dispomos a auxiliar alguém que está passando principalmente por uma situação dessa, nós estamos exercendo amor ao próximo. Nós estamos cuidando do outro, é o que o Senhor Jesus falou para nós. Nós temos que cuidar um dos outros. Eu quero dizer que não é frescura.
Não é doença de gente rico, porque a gente escuta isso. Depressão é coisa de gente rico. Se tivesse uma pia de vazia para lavar, não tinha depressão, não é assim? Se trabalhasse, fosse mais ocupado, não tinha depressão, não é assim? Não é assim, gente? Vocês não já escutou? Isso é frescura. Está precisando é de serviço. Não é frescura. Às vezes a pessoa faz isso por falta de uma fonte, de uma rede de apoio. Porque todas as pessoas, algumas pessoas que cometeram esse ato, muitos deixaram registrado que eles não queriam morrer. Eles não queriam morrer. Só porque eles não estavam suportando a dor que estava dentro deles e não sabiam lidar com aquelas situações. E talvez, se nós emprestássemos os nossos ouvidos, poderia ter sido impedido. Talvez dentro da nossa casa, eu não quero colocar culpa sobre nós, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, ver nossos filhos, ver nossos esposos e olhar para dentro de nós mesmos. Porque um índice muito alto de mulheres com depressão, um índice muito alto de tentativas por mulheres. Então nós precisamos ficar atentos aos sinais. E as igrejas, eu falo isso com o coração aberto e com muita convicção em Deus. As igrejas precisam trabalhar esses temas. As redes de mulheres precisam trabalhar esses temas. Porque se uma de nós estivermos preparadas sobre esse assunto, a gente consegue auxiliar tantas. Se nós estivermos preparadas sobre esse assunto, essa parte do governo da casa é sobre nós. Então nós vamos saber acolher nossos esposos, nós vamos saber acolher e direcionar os nossos filhos. Então nós precisamos ser orientadas sobre isso. É necessário que esse conhecimento seja introduzido dentro de nós para que nós venhamos colocar em prática. Para que vidas venham a ser salvas. Às vezes a gente escuta também gente falando assim, ó, tá com ansiedade porque é falta de Deus. Quem já escutou isso? Tá com depressão porque não tem Deus na vida, porque se tivesse Deus na vida não tinha. Tá com depressão e ansiedade porque não ora. Nós precisamos aprender que nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para contribuir de alguma forma. Talvez a gente não consegue a cura de uma doença, mas a gente precisa ser um canal de bênção na vida daquela pessoa. Nós precisamos emprestar um ouvido para aquela pessoa, porque talvez, se nós emprestarmos o nosso ouvido numa escuta especializada, numa escuta amorosa, o Senhor é que entra com a providência. A Bíblia diz para nós assim, ó, confessa. Está falando de confessar os pecados, mas você também pode confessar as suas amarguras, suas tristezas, mas também pode confessar que não está bem. E não tem problema você dizer que não está bem. Não tem problema dizer, as minhas emoções não estão boas, elas estão descompensadas e hoje eu não estou bem. E está tudo bem sobre isso. Então esses dados alarmantes, não é porque a gente é cristão, não é porque nós somos líderes, pastoras, missionárias, diaconisas, não é porque nós falamos em língua, roda no manto, lê a palavra, prega, que um dia não pode ser acometido por uma situação dessa. Às vezes tem gente que fala até, isso é demônio, ou então fizeram macumba para mim, é retaliação. E às vezes é um processo de ansiedade. E a gente precisa saber diferenciar. Sabe o que é isso? Discernimento de espírito. Eu não estou dizendo que não tem a parte espiritual. É lógico que tem. Mas a gente precisa entender que existem essas doenças mentais. E elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser tratadas. Olha só. Tem gente aqui agora que está com dificuldade de prestar atenção naquilo que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes a sua mente está pensando em alguma coisa fora. O seu casamento, o seu filho, alguém que você deixou em casa, uma situação, um problema, os pensamentos estão voando. Ou de repente eu falei alguma coisa aqui, lá atrás sobre ansiedade, e você parou lá, você não veio. Está lá, ainda pensando, eu passei por isso,
Será que tem alguém lá em casa assim? Eu estou avaliando. Será que lá na igreja tem alguém passando por esse processo, por essa situação? O seu corpo está aqui, mas a sua mente não está. E isso tem acontecido muito também nos cultos, né? Na igreja. Os pastores sabem, o corpo está, mas a mente não está presente. E nós precisamos estar presente. Então, essa dificuldade de concentração e de atenção, ela pode ser, sim, a ansiedade. A ansiedade, ela pode estar tirando o seu foco daquilo que você precisa receber, assimilar, acomodar e praticar. Tem pessoas também com doenças patológicas, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Olha só. Está com dor no estômago, está com enjoo no estômago, está vomitando, está passando por uma dor de cabeça. Aí vai no médico profissional, no especialista, faz os exames e o médico diz, não tem nada. São questões emocionais que estão refletindo no corpo. São doenças psicossomáticas. São doenças da mente que o cérebro não sabe lidar, porque o nosso cérebro não foi preparado para coisas ruins, e aí elas se manifestam no nosso corpo de alguma forma. E aí a gente vai procurando profissionais para fazer os exames naquela área e a gente não consegue encontrar, e não vai encontrar porque a doença não está no corpo. A doença, ela está na mente e ela precisa ser trabalhada na mente. Então, nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Eu trouxe aqui um papel, no final eu mostro, tá? Eu trouxe aqui um papel e no final, uma folha, eu vou pedir para as meninas ali entregar para as irmãs. Os nossos sentimentos que geram emoções, aliás, as emoções que geram sentimentos e os sentimentos que geram comportamentos. Para que a gente possa fazer uma autoanálise de nós mesmos para saber como é que estão as nossas emoções, porque nós precisamos nos avaliar. Então a gente tem que equilibrar as nossas emoções, a gente precisa falar sobre as emoções, a gente precisa pôr para fora e a gente precisa entender os nossos limites emocionais e corporais. O nosso corpo tem limite, as nossas emoções têm limite. E nós precisamos estar com tudo equilibrado. Vou perguntar, vocês me respondem. Quando a gente está com fome, o que a gente faz? Quando a gente está com sede? Quando a gente está com sono? Então, quando nós estamos cansadas, mas não desista. Descansa, mas não desista, porque nós somos seres humanos e nós precisamos entender os limites do nosso corpo, porque quando nós começamos a trabalhar exagerado e quando o nosso corpo vai sendo sobrecarregado, nós vamos começando a desenvolver questões emocionais e doenças emocionais. Voltando lá para a ansiedade na Bíblia, todas as vezes que a gente fala sobre depressão, sobre questões emocionais, sobre doenças emocionais na Bíblia, qual texto que a gente usa, gente? Qual? Elias, né? Todo mundo fala do Elias na caverna. Se a gente for analisar, ele nem entrou na caverna porque ele estava com depressão, a gente tem que olhar lá o contexto, né? Porque realmente, quando ele teve aquele processo de angústia, que ele pediu a morte, foi quando ele recebeu o recado de Jezebel, né? Quando ele recebeu o recado da perseguição e de que ele seria morto, foi naquele momento que ele teve aquele sofrimento emocional. Então, todas as vezes que a gente vai na Bíblia, a gente quer pegar aquele versículo, aquela passagem, para a gente justificar que na palavra de Deus fala sobre as emoções. Existem vários outros versículos, mas eu gosto particularmente, todas as vezes que eu vou falar sobre saúde mental à luz da Bíblia, eu não estendo muito o assunto, eu já vou mais direta. Eu gosto de Mateus 26. Do 36 ao 46. Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus, quando ele sabia que ele ia passar pelo processo, por minha culpa, por minha causa e pela causa de cada uma de nós aqui, a Bíblia diz que ele teve angústia na alma. A Bíblia disse que ele estava com pessoas que ele confiava. Então Jesus passou por angústia na alma. E se Jesus teve algumas questões emocionais, como podemos dizer que alguém está passando por situações emocionais porque não tem Deus?
Se o próprio Deus viveu aquela experiência, não porque ele não tinha capacidade de sobreviver aquilo, mas para mostrar para nós que se nós passássemos por aquela situação, ele ia ensinar para nós como é que nós tínhamos que fazer, porque ele era modelo. Ele é o nosso modelo. Então ele ia passar por aquele processo dizendo para mim e para você: o dia que você tiver uma angústia na alma, o dia que você estiver angustiado, eu vou te ensinar como que você faz. Você ora ao Pai e você não fica sozinho. Você busca pessoas de confiança para estar com você e você busca primeiramente o Pai. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele ensinou para nós. A Bíblia, ela traz que Jesus Cristo, ele suou e o suor dele tinha como gotas de sangue. Sabe como que chama esse evento? Hematidrose. É raríssimo, mas é uma angústia tão intensa, é uma profunda emoção, é um grande medo. Um grande medo é o quê, gente? Angústia na alma é o quê? Não são questões emocionais? São questões emocionais. Então Jesus passou por essa angústia. Jesus passou por esse processo para ensinar para mim e para você que todos nós estaríamos sujeitos. Não quer dizer que todo mundo tem que passar e não quer dizer, olha, é natural que você passe e você tem que passar mesmo. Não foi isso. Mas ele disse, se você passar, eu vou te mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir. Ele falou para nós assim, ó, Jesus, lá em João 16, 36, no mundo tereis aflições. Aflição é o quê? Se nós olharmos no dicionário, aflição é tristeza, angústia, ansiedade, preocupação. Jesus falou para nós, no mundo tereis aflições. Mas aí ele disse, tem de bom ânimo. Ele disse, eu vou estar com você. Eu vou estar com você se você passar. Aí vem Pedro e diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, 7, que foi o que nós lemos aqui no início, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Como assim lançar alguma coisa que nós não temos? Como que Pedro manda a gente lançar alguma coisa sobre o Senhor se a gente não tem? Então ele estava dizendo, você pode passar por um processo de ansiedade. E se você passar por esse processo de ansiedade, eu já vou te ensinar o que você vai fazer. Você vai lançar sobre Jesus. Lembra que eu falei que a gente pode passar por esse processo, pode acontecer, mas lembra que eu falei que tem uma solução? Qual que é a solução? Lançar sobre ele. Eu não preciso pegar a ansiedade e falar, é natural eu estar passando pela ansiedade. Não, você pode passar por esse processo. Mas não quer dizer que você tenha que ficar nele. Porque a Bíblia diz para nós que é para nós lançar sobre ele. Porque ele tem controle, ele é que cuida de nós. Então ele está dizendo para mim, para você não se acomode quando você estiver passando por esse processo. Lance sobre mim. Às vezes, a gente ou a pessoa que está passando não tem força. Aí ela precisa contar com aquela amiga, com aquele amigo, com aquela pastora, com aquela pessoa próxima para ajudar a lançar aquela situação sobre quem resolve de fato. Eu não estou dizendo que é só orar e colocar nos pés de Jesus e estar resolvendo. Se ele quiser, pode ser sim. Mas existem meios também de tratamento, de medicação, de terapia. Mas a principal forma é lançar sobre o Senhor. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E ainda mais. Mateus 11, 28 a 30. Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia que nesse mundo nós iríamos passar por situações. Ele se fez carne e habitou entre nós para dizer para nós, no mundo vocês vão passar por algumas situações, mas vocês vão vencer em mim. E aí ele diz, vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados. O que a palavra sobrecarregado significa? Excesso. Sobrecarregado quer dizer excesso. Tá, então vamos lá? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. Burnout, excesso de serviço. Viu? Tudo que é demais, passa.
Tudo tem que ter medida, tudo que tem que ter limite. Então Jesus falou para nós: lança sobre mim, venha sobre mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Essa sobrecarga nós vamos lançar ao Senhor. Essa sobrecarga é o excesso que nós estamos carregando. Lembra que no começo foi falado que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo? Mas que quando ela está em excesso, ela começa a prejudicar a nossa vida social. Ela começa a prejudicar a nossa vida de várias formas. Então tudo tem que ter limite. Aí parece que eu estou lembrando da minha mãe e minha avó falando, né? Tudo tem que ter moderação. A palavra de Deus diz para nós também, moderação. Então, a depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro, burnout, excesso de trabalho. Então, eu quero dizer para mim, essa tarde, se você está num processo de ansiedade, de angústia, já sabe o caminho. A igreja, ela não está aqui para julgar. Às vezes, a gente está julgando pessoas do nosso lado que estão passando por essa situação. Lembra de Jó? Jó não era pecado. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê alguém passando por uma ansiedade, por uma depressão, por uma situação e fala assim: ah lá, deve estar em pecado. Ah lá, uma retaliação, deve estar passando luta porque pegou com as mãos. Nem sempre. Pode ser processo. E a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas coisas que a gente fala. Sabe por quê? Porque, olha, Paulo desejou a morte. Jonas, Elias, Jeremias, todos eles desejaram a morte. Quando nós lemos o contexto, a gente vê que eles passaram por questões emocionais. Tinham muitas perseguições. Só que Deus, Ele conhece as nossas limitações. Quando o Elias passou por aquele estresse, por aquele esgotamento emocional, quando a gente vai analisar o que Elias viveu, isso eu estou falando cientificamente, mas a gente vai lá na Bíblia, a gente vai ver, ele chegou no nível de esgotamento, ele chegou no nível de estresse emocional. E aí o que ele fez? Ele desesperou. Porque a pessoa quando chega num nível grande de estresse, ele desespera. Ele foi guardando tudo dentro dele, ele não tinha com quem compartilhar, ele conseguia orar, mas às vezes a pessoa precisa de outras pessoas para orar junto. E ele foi guardando e ele foi sufocando com tudo aquilo, que chegou um momento que ele não suportou e ele pediu para Deus a morte. E o que Deus fez quando ele pediu a morte? Deus virou as costas? Ou Deus passou a mão na cabeça dele e falou: coitadinho, ele está triste? Não. Deus cuidou. Por que Deus cuidou? Ele enviou um anjo, aí deu alimento para ele. O que ele fez? Descansou. Descansou. Pega isso aqui, irmãs. Ele alimentou e descansou. Ele descansou do Senhor, sabe por quê? Porque o alimento veio do Senhor, não veio do homem. Entendeu na Bíblia que o alimento não veio da mão do homem? O alimento veio de Deus. Então ele foi fortalecido. E aí ele se levantou e continuou o propósito de Deus sobre a vida dele. Então, às vezes, o que nós estamos precisando é de quê? De um alimento, de um descanso, para nós nos posicionarmos e levantar e seguir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com ele. Porque Deus, Ele esteve presente diante das dificuldades. Ele está presente na dificuldade e Ele sempre vai estar. A nossa dificuldade é focar no pensar logo em desistir. Ou a gente quer buscar apoio só na medicina. Infelizmente, eu trabalho nessa área de saúde mental. E aí, quando a gente vai atender a pessoa quer um remédio. Será que o doutor passa uma receita para mim? Você me encaminha para o médico com um remédio? E às vezes, não é a medicação que vai fazer o efeito. São as três coisas juntas. Primeiro Deus, depois as terapias e a medicação. Mas nós precisamos dar o nosso passo, nós precisamos querer. Lembra que eu pedi para as irmãs num lugar e uma situação acontece, nós devemos continuar ali acomodados. Então nós precisamos nos movimentar. Então, diante dessa situação aqui, Deus cuidou dele. Agora,
Não acomode. Estou passando por ansiedade, eu vou ficar quietinha aqui que eu estou passando. Aqui as questões não vão, mas peça ajuda por alguém que possa contribuir com você verdadeiramente, para alguém que possa te auxiliar do jeito que precisa ser auxiliado. E para a gente precisa tirar os excessos. Eu estou tentando. Sabe quando a gente tem muita coisa para falar e a gente fica dar uma diminuída, mas a gente pensa assim, não, mas eu tenho que falar isso aqui, mas eu tenho que falar isso aqui. Como a gente faz para cuidar da saúde mental? Porque também não adianta eu ficar falando só sobre saúde. Eu preciso que nós descobramos o que nós precisamos fazer para cuidar da nossa saúde mental. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, o que é? Primeira coisa. Também. Deus. Exatamente. Primeira coisa que nós temos que fazer. O que Jesus fez no Getsemane? Orou a Deus. Mas ele não foi sozinho. A gente tem que entender que nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos uns pelos outros. A gente tem que entender que na dificuldade nós temos que pedir ajuda. E nós precisamos buscar ajuda. Como que nós vamos cuidar da saúde mental? Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, eu tenho certeza que muita gente vai amar atividade física. Ei! Quem falou ego aí? Amém. Gente, atividade física, ela melhora a ansiedade demais. Depressão, estresse, correr, alivia estresse, angústia, atividade física. Terceiro, sono. Nós precisamos estar com o nosso sono regulado. Nós precisamos dormir em casa. Eu vou ter que confessar aqui no altar. Eu durmo muito tarde. Eu tenho oração meia-noite, às vezes eu oro às 3 e eu durmo muito tarde. Mas eu preciso reorganizar. A alimentação é extremamente necessária. Uma boa alimentação para a boa saúde mental. Em uma outra ministração, Deus me deu a oportunidade de falar sobre alguns alimentos que auxiliam para melhorar a questão da depressão. E entre um dos alimentos é a banana. Comer banana. Mas nós não vamos entrar agora. Meditação na palavra de Deus. Quem aqui faz devocional todos os dias? Você mesmo. Faz devocional todo dia? Lê a Bíblia e medita na palavra do Senhor, porque às vezes a gente quer ter intimidade com o Pai, mas a gente não conversa com Ele, ou a gente conversa, mas não escuta Ele falando conosco. É necessário que a palavra de Deus, ela entre na nossa mente, porque a mente vazia, gente, ela é a oficina do diabo. Então ela precisa ser preenchida, e preenchida com coisa que vai agregar para nós valores e conhecimentos. A palavra de Deus. Vida social, converse com pessoas de confiança. Tenha pessoas de confiança perto de você. Não é relacionamento tóxico, não é aquela pessoa que só te traz problema e que te adoece, porque infelizmente tem. Mas são pessoas que te colocam para cima. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele comunica com os 5 cérebros mais próximos que nós temos. Por isso que quando nós temos contato com muitas pessoas negativas, parece que a gente fica assim estranho, porque o nosso cérebro ele se comunica. Então nós precisamos estar perto de pessoas que falem do amor de Deus e que tenham o mesmo ponto de vista nosso no quesito de oração e adoração. E nós precisamos, não é desfazendo dos outros, mas é necessário que a gente aproxime de pessoas que de alguma forma acrescentam nas nossas vidas. Tratamento. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Nós precisamos de acompanhamento. Essas são formas de cuidar da nossa saúde mental. Agora, alguns hábitos que prejudicam a nossa saúde mental. Se alguém quiser depois esse material aqui, PDF, eu mando, tá? Mando, coloco no Zap e mando para vocês.
Tá? Quais são os hábitos que prejudicam a nossa saúde mental? Saúde mental é quando a gente está bem. E doença mental é quando a mente não está. Então, o que vai causar doença na nossa mente? Campeão. Uso excessivo. Desregulado de... Todo mundo sabe. O ser humano... Gente, vou parar aqui um pouquinho. O ser humano é engraçado. O ser humano é engraçado. Eu vou deixar, fica aí um pouquinho. O ser humano é engraçado. Sabe que está errado. Sabe que prejudica. Alguém já falou para nós e a gente vai lá e faz. Não é? Coisa errada. Eu tenho certeza que alguém já falou para você. Esse excesso de tela vai prejudicar a sua mente, o seu desenvolvimento, vai atrasar a sua parte cognitiva. Vai desfocar a sua atenção e ainda vai dar problema de vista. O pastor, lá na igreja, ele fala direto, ele fala, o pessoal fica lá passando o dedo, perdendo um tempo precioso. Isso é falta de gerenciamento de tempo. Nós precisamos pensar sobre isso, sabe por quê? Porque tempo é um bem que Deus entregou para nós, mas se você aproveitar da forma correta. E aí tem gente ficando rica com o nosso mau gerenciamento de tempo. Tem gente que está lucrando com mentes doentes por causa do uso excessivo de tela. E a pessoa não gosta que fala. Existe um transtorno chamado nomofobia. Nomofobia é o medo que a pessoa tem de ficar sem celular. É quando a pessoa sai de casa, está no caminho e fala, meu Deus, cadê meu celular? Dá um susto na gente, parece que a gente perde o celular dentro de casa. Liga no meu celular, eu perdi meu celular, onde eu esqueci? Já viu que dá um negócio na gente, uma insegurança quando a gente está sem o celular e a gente perde o celular? Tem uma doença chamada nomofobia. Inclusive, São Paulo já tem até centro de terapia para poder tirar o excesso de tela. O celular, ele faz parte do corpo, você levanta assim, ó, com o celular. A pessoa anda na rua com o celular. Eu preciso falar isso aqui, porque faz parte de adoecimento mental. A pessoa anda com o celular assim, ó. Vai para a igreja com o celular assim. Anda na rua com o celular. Tem gente que vai até para o chuveiro com o celular. Vai até para o banheiro fazer 1 e 2 com o celular na mão. Campeão de adoecimento mental. Campeão de atraso no desenvolvimento da fala das crianças. Campeão de atraso no desenvolvimento motor e de cognição das crianças. O excesso de telas. E tem uns que tiram o celular e põem a televisão. É a mesma coisa. Série, Netflix. Tá gravando? Você corta. Série, sabe aquele negócio seguido assim, ó, que a pessoa perde tempo? Se lesse a Bíblia do tanto que vê série, tinha a Bíblia imprimida aqui, ó, na mente. Por que para fazer as coisas de Deus é tão cansativo, né? E as outras coisas não são. Se a gente for ler a Bíblia, a gente fala, estou com sono, vou deitar mais cedo para dormir, mas se for mexer no celular, não vê a hora passar. Voltando. Vícios de todos os tipos. Ih, já entrou o celular de novo. Jogo, excesso de tela, vício de assistir séries seguida, uma atrás da outra, né? Pensamentos negativos, derrotismo e vitimismo. O nosso cérebro, ele não foi preparado para pensamentos negativos. Para influências de derrota, sabe? Nós não fomos feitos para isso. Então, esses pensamentos, eles prejudicam o nosso cérebro e os nossos órgãos, o nosso corpo. E o vitimismo, por quê? Porque nós precisamos aceitar as nossas falhas, nós precisamos organizar a nossa mente no sentido de positividade. Não é positividade tóxica. Você achar que vai funcionar alguma coisa que seja do seu jeito, mas o negativo. Sabe quando, pastora Ivone, quando você fala, nós vamos fazer uma rede de mulheres. Aí vem um enviado e fala assim, ó, vai dar certo. Não.
Eu acho que não vai funcionar. Não gostei disso. São pensamentos negativos e isso adoece a mente do ser humano. Vai dar certo sim, no nome de Jesus. Relacionamentos tóxicos. Esse aqui é um dos campeões de adoecimento da mente. Quando você se relaciona com pessoas negativas, com pessoas ruins, relacionamentos tóxicos mesmo, amizades que te afastam da presença de Deus, amizades que te orientam coisas erradas, relacionamento mesmo que vai prejudicando você em todas as áreas. Isso é adoecimento mental, sedentarismo, aquela pessoa parada o tempo todo. Levanta, não faz nada o dia todo. Acomodado o dia todo. O corpo, ele não foi feito para ficar parado. Aí ele manda comandos para o cérebro manda comandos para o corpo e não vai, o cérebro vai adoecendo. Ele vai entrar num estado de paralisação. Então o sedentarismo, ele adoece. E a procrastinação. O que é isso? Eu vou deixar para amanhã. Tudo que eu poderia fazer hoje eu deixo para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Isso causa assim também adoecimento mental. Causa uma doença mental na mente da pessoa. Amém? Amém até aqui? Amém. Principais sinais que indicam um possível comportamento de AE. Por que a gente precisa saber? Porque às vezes a gente precisa observar no nosso lar, na nossa igreja, se tem pessoas que estão passando por processo de ansiedade e depressão, não comentou com ninguém, está com um pensamento negativo na mente e não falou nada para ninguém, nós não conseguimos identificar ainda. Então eu quero pontuar aqui para vocês. Primeira coisa, fazer ameaças de que vai fazer. Quando a pessoa comenta que tem esse pensamento. E qual que é a providência ou atitude de muita gente quando recebe uma informação dessa? Infelizmente, tem gente que fala que não vai fazer não. Quer ajuda? Não é assim? Vou lá comprar alguma coisa para você fazer. Infelizmente, eu já vi isso. Eu trabalhei em CAPS, tá? Igreja, trabalhei em CAPS. Fiz vários atendimentos. Eu falo sobre saúde mental e gosto muito de saúde mental. No começo eu não falei. Eu sou psicopedagoga clínica. Mas eu tenho especialização em saúde mental, experiência em saúde mental e inteligência emocional. Por quê? Porque Deus sempre me colocou para trabalhar em lugares que tinham pessoas que passavam por essa dificuldade. E eu acredito que seja um propósito de Deus na minha vida, porque todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu consigo tirar na Bíblia orientações acerca de transtornos ou de doenças mentais ou de situações de sofrimento. Eu atendo a Bíblia junto com a ciência nos atendimentos. Por quê? Porque não tem como a ciência trabalhar sozinha. Então, eu já trabalhei em CAPS, já fiz atendimentos, vários atendimentos, já acompanhei pacientes que praticaram o ato ou que tentaram e, pela misericórdia de Deus, não conseguiu. Eu estou falando de experiências, não minhas, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, mas experiências de pessoas que eu acompanhei anos. Então, o que acontece? Quando a pessoa disser para você que está com esse pensamento, não ignore. Pode ser que ela achou em você um porto seguro para pôr para fora aquilo que ela está sentindo. De repente ela olhou para você e viu em você a possibilidade de auxiliá-la, entender o que está se passando dentro dela com as emoções. E como cristãs, às vezes, Deus vai direcionar pessoas para nós. E quem sabe é o propósito de Deus na sua vida de você contribuir com uma dessas pessoas que te procurou. Então, quando nós ignoramos uma fala dessa, nós estamos negando um pedido de socorro. E nós não podemos fazer isso. Então, quando a pessoa falar para você que tem esse pensamento, busque ajuda para ela se você não tiver condição de ajudar. Direcione essa pessoa. Mostra para ela qual é o caminho, mas se você não conseguir fazer nada, ore por ela. Fala, eu vou orar por essa pessoa, porque o Senhor vai entrar na causa. Se você não conseguir fazer nada, o Senhor vai direcionar alguém que faça. Outra coisa.
coisa, mostrar tristeza excessiva e isolamento. A pessoa tem um comportamento sorridente, conversa com todo mundo, comunicativa. De repente, essa pessoa muda a atitude do comportamento. De repente, essa pessoa começa a entristecer e isolar. Ela não quer mais fazer parte de um grupo social de pessoas que ela fazia e não aconteceu nada. Simplesmente ela perdeu o interesse. Ela está com uma tristeza, um choro, sem motivo aparente, não sabe o que está acontecendo, não tem processo de luto, não está com nenhuma enfermidade. Essa pessoa tem uma mudança de comportamento, então ela começa a ficar triste, começa a isolar. Ela não quer aproximar de pessoas, ela quer ficar no mundo dela e pode ser que nesse momento ela esteja se sentindo rejeitada, a gente não sabe o que está passando nos pensamentos dessa pessoa. E ela é uma presa fácil para o inimigo numa situação dessa. E aí nós somos levantados por Deus para contribuir com essa vida. Terceiro, mudança de hábito, de alimentação. A pessoa não dormia bem, de repente dorme demais. Tem gente que dorme muito, é fuga, é fugindo de problemas. A pessoa tem uma situação para resolver, ela não consegue resolver aquilo, não sabe como que vai fazer, pega a coberta, entra para o quarto, fecha a porta, apaga a luz, fica no escuro lá e vai dormir. É fuga. Porque não sabe como enfrenta aquela situação, não sabe como lida com aquilo que está acontecendo. Precisa de ajuda. Aí a gente escuta pessoas falando assim, não, deixa ele, tem o tempo dele, o tempo dela. Isso acontece muito com homens, tá? Às vezes tem algumas situações que eles têm que resolver e eles não estão conseguindo, eles entram para o quarto, fecham a porta e falam, quero ficar quietinho, ou então mulher também. Então nós precisamos analisar, observar esses comportamentos dentro da nossa casa. Talvez um filho que fica trancado o dia todo no quarto, aquele quarto escuro, que a gente entra lá e custa enxergar alguma coisa. Nós precisamos ficar atentos aos sinais. Não comia nada, de repente come a geladeira, come tudo que tem na casa. Um excesso de comida. Outros, em processo de ansiedade, não come, trava. Não consegue se alimentar, porque não consegue que a comida desça, de tanto que os problemas estão grandes na vida da pessoa. Então, são sinais de risco de uso e abuso de álcool e drogas. A gente já sabe disso. Que o excesso de álcool e droga pode levar a pessoa a fazer isso. Por quê? Porque ela se encontra em um estágio de dependência. Alterar o comportamento, descuido pessoal. Sabe aquela pessoa que se cuidava, que arrumava o cabelo, que fazia a unha? Como nós estamos numa rede de mulheres, eu vou citar exemplo de mulheres. Às vezes usava um salto, agora não quero mais. Está usando aquelas roupas assim, mais simples. Simples que eu digo é aquela bem velhinha mesmo. Não está aí para nada. Então a pessoa vai mudando hábitos. Às vezes ela não quer tomar um banho, passa 10 dias sem lavar o cabelo, porque é cansativo lavar o cabelo, não faz a unha, não tira uma sobrancelha, não se cuida. Ela pode estar num processo de depressão, aonde a mente dela pode estar sendo direcionada a tentar contra si mesma. E a gente precisa observar isso. Porque às vezes está acontecendo com a gente ou com alguém perto e nós não estamos percebendo. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde emocional. Outro fator de risco muito grande, que a pessoa está com esse pensamento quando ela começa a fazer várias tarefas e organizar a vida. Tipo, eu tenho que terminar tudo que eu comecei, eu tenho que deixar tudo organizado. Eu preciso finalizar todos os projetos, eu preciso deixar tudo organizadinho, porque se acontecer alguma coisa comigo, está tudo organizado. Existem falas das pessoas que estão com esse pensamento. Eu vou dizer algumas aqui para vocês. Eu estava trabalhando em Arizona, e em um mês aconteceu 5, e eu estava na direção da casa. E o secretário de saúde e o prefeito mandou chamar a nossa equipe, né? Porque nós trabalhamos com saúde mental, com saúde emocional, então como que durante um mês acontece 5? Nós estamos falhando com a equipe. E aí ele mandou nos chamar. O que acontece? As famílias, elas precisam prestar atenção nos sinais.
Às vezes a pessoa conversa com você hoje e ela já dá sinais. Mas nós estamos tão corridos, nós estamos tão preocupados com tantas coisas que a gente não consegue pegar na fala da pessoa. Às vezes nós não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para os nossos esposos, não temos tempo para nós mesmos. Às vezes a pessoa aproximou de você e falou algumas coisas, um pedido de socorro nas entrelinhas e nós não percebemos. E aí nós fomos lá. Olha só, a pessoa falava assim, ó, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu queria sumir, para mim chega, eu não dou conta mais, eu cheguei no meu limite, eu estou muito sobrecarregado, eu queria sumir, a minha vida sem sentido. Gente, olha essas frases. Vocês, né? Mas eu tenho certeza que você já ouviu uma frase dessa em outra situação, em outro contexto e não percebeu que tinha um sinal atrás dessa fala. Às vezes, o líder, o pastor, a pastora, alguém chega e fala assim, ó, né, Bispa Shirley? Eu não aguento mais, eu não dou conta mais. Quando a pessoa fala assim, igreja, a gente precisa orar por essa pessoa. Ela está no limite. Ela não está precisando só de oração. Ela está precisando de direção também. Precisa receber oração, mas ela precisa ser direcionada aonde ela vai. O que você pode fazer? E aí a gente aproveita o vínculo. Se ela falou comigo, ela tem confiança em mim. O que eu faço para ajudar essa pessoa? Para onde que eu vou? Como que eu direciono essa pessoa? Aonde que eu busco ajuda? Porque nós precisamos de ajuda. Porque às vezes a gente não tem informação na área, então a gente não sabe como é que a gente vai lidar com a situação. E nós não queremos permitir que aconteça para a gente não ficar com a culpa sobre nós. Porque a culpa não é nossa. Cada um tem a sua vida. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos procurar psicólogo, psiquiatra, CAPS, o postinho, falar com o médico de lá, que o médico dá um encaminhamento. Nós precisamos acolher essa pessoa, empresta seu ouvido, escuta tudo que a pessoa está te falando. Mas não julga não. Escuta ela, empresta seu ouvido. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Acolha essa dor. E depois toma providência. Providência como? Procurar ajuda especializada. Oração e ajuda. 4 passos antes da pessoa tomar essa providência. Falar do assunto da seguinte forma: como seria se eu não estivesse mais aqui? Como seria a minha vida se eu não estivesse mais aqui? Como que iria acontecer? Primeiro passo. Segundo passo, escolher a forma e adquirir os objetos. Terceiro passo, tentar. Então, antes da pessoa tomar essa providência, não acontece assim, ó, foi ali. Não, existe um processo. No começo eu falei, a ansiedade abre porta para outros transtornos. Pode evoluir para uma depressão. A depressão, ela pode evoluir para outros transtornos e pode levar a pessoa a cometer contra si mesma. Amém? Irmãs, eu queria falar muito mais, porque tem muito assunto. Mas eu sei que é um excesso de informação, acaba que a gente não consegue colocar em prática. Mas eu acredito que foi falado aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado nessa tarde. E aí, antes de ensinar umas técnicas de respiração aqui para a ansiedade, quero ensinar 2 técnicas. Eu quero pedir uma das meninas ali, elas vão passar com essa roda dos sentimentos aqui, ó. Se não der para todas, uma pega e compartilha com a outra depois e pode me pedir que eu mando no zap da pastora Ivone. Aqui no meio, ó, são as nossas emoções. Feliz, medo, triste. Aqui, nesse segundo círculo, as nossas emoções geram em nós sentimentos. E os nossos sentimentos geram em cada uma de nós comportamentos.
Então, às vezes, eu não sei identificar qual que é a minha emoção que está me deixando do jeito que eu estou hoje. Mas eu consigo ver o meu comportamento. Qual que é o comportamento que eu estou tendo hoje? Esse último aqui de cima. Eu estou no comportamento tímido. Se eu estiver no comportamento tímido, eu estou tendo o sentimento de insegurança. E se eu estou no sentimento de insegurança, eu estou na emoção triste. Tá vendo como que é fácil? Quando vocês olharem aqui, aí vai ver qual está sendo o comportamento, qual está sendo o sentimento e qual está sendo a emoção. E aí, a gente vai trabalhar em cima da emoção que precisa ser trabalhada. Porque às vezes eu estou trabalhando a tristeza, mas na verdade eu estou com raiva. Às vezes eu estou tratando da raiva e eu estou com medo. Então eu preciso identificar qual que é a emoção, qual que é o sentimento e qual que é o comportamento para a gente trabalhar em cima deles. Você identificando, você vai saber como vai lidar, porque você vai saber que aonde precisa ser melhorado. Tá dando certo aí a quantidade? Amém. E aqui, ó, vou mandar também no site da pastora Ivone. Hábitos diários que melhoram a sua vida. Essa folha eu não imprimi para trazer, tá? 1 hora de exercício por dia. 2 litros de água. 3 xícaras de chá. Chá. 4 tipos de fruta. Aqui tá banana, cereja, melancia e morango. 5 tipos de comidas. Gente, comida. Não é salgadinho, lanche não. Comida. Né? 6 canções que te motivem. Louvor. Louvor. O ser humano precisa ser alimentado. 7 minutos de risada. Um dia eu estava no supermercado, chegou uma mulher 6 horas da manhã, umas 6 e pouco da manhã, e eu estava lá, tinha acordado de manhã, estava comprando pão, ainda estava com sono, e ela chegou assim, ó, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu fiquei até constrangida da forma como ela entrou, eu olhei e falei, bom dia. Ela já tinha ido para a academia, já tinha caminhado, estava passando para pegar o pão para levar para casa. Essa mulher estava tão alegre que eu falei, meu Deus, eu preciso alegrar meu dia. Eu estou viva, eu estou bem. Ela chegou cumprimentando todo mundo e sorrindo. 8 horas de sono à noite. 9 páginas de um livro. Ei, olha! Pode ser a Bíblia, gente. Pode não, tem que ser. 10 minutos de reflexão. O devocional. Se nós fizermos só isso aqui, ó, nós vamos melhorar demais as nossas emoções e nós vamos ter uma vida melhor e saudável. Pegaram aí a roda? Entenderam? Amém. Quero só ensinar uma técnica de respiração aqui, nós vamos orar. Primeiro você vai sentar em posição reta. Quer fazer aí agora? Sabe quando a pessoa está com ansiedade? Já aconteceu com o pastor e eu dentro da igreja, viu? Teve um domingo lá, a gente estava no culto e eu olhando o rapaz, e o rapaz começou a se torcer, e eu falei, meu Deus, não era demônio, era ansiedade. Ele estava dando crise de ansiedade. Eu orei também, tá? Eu orei também. Botei a culpa só na doença, não. Senta em posição reta. Pode ser no chão, na cadeira mesmo. Coluna reta. Posição reta. Ó, você vai puxar o ar pelo nariz de uma forma lenta e profunda. Devagar. Puxa pelo nariz. Aí na hora de soltar, você vai fazer um biquinho com a boca. E vai soltar devagarzinho tudo. Assim, ó. Encheu o pulmão. Aí solta assim, ó. Por que manda fazer sentado? Porque pode ser que você fique tonta. Aí você vai repetir 10 vezes para diminuir a ansiedade. Uma coisa também que melhora muito a ansiedade é isso aqui, ó. Às vezes a gente está muito nervoso, a gente está muito ansioso, e aí você balança assim, ó, dá uma balançada. Melhora a ansiedade. Outra... Hã?
Mas a gente faz assim, ó, a gente sente o nosso corpo. Existe uma outra técnica que a gente faz, que nunca fez, né? Pois é. Tira a tensão. Pode. Eu tive uma crise de ansiedade, um problema de trabalho muito grave. E eu estava no computador trabalhando. E eu comecei a não conseguir concluir meus pensamentos. Pensamentos simples. E aí eu lembrei que alguém tinha ensinado os sintomas de ansiedade. Aí eu mesma pensei, nossa, eu acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade. E o coração batia e eu comecei a respirar. Eu estava sozinha. Aí eu desliguei o computador correndo, entrei pro quarto, fechei as janelas, vou dormir até. Fugiu da crise. É, ansiedade. E pode ter sido um risco também de dar um burnout. O burnout é o excesso de trabalho. O cérebro está trabalhando muito, chega a exaustão e trava. A gente não consegue pensar. Às vezes nós estamos num projeto e às vezes a gente está lá naquele projeto e forçando, aí já é tarde da noite e a gente está assim, mas eu tenho que terminar. Só que não vai. O cérebro não vai, não funciona. E aí, o que a gente faz? A gente para, respeita o limite do corpo. A gente para, larga ali, deita, dorme, descansa, passa a noite, no outro dia vai lá e resolve. O cérebro funciona. Eu passei por um processo de burnout. Eu tive burnout. Eu não sei se eu tive ele do jeito que é. Isso aí eu tive. Eu fiz tratamento psiquiátrico e tomei medicação, viu? Excesso de trabalho, excesso de atividade, excesso de coisa, e eu achando que eu dava conta, e um certo dia meu cérebro travou e eu paralisei. Eu estava dirigindo, eu parei o carro, estacionei e debrucei em cima do volante e não vi mais nada, e depois de 40 minutos eu acordei trancada dentro do meu carro. E aí eu procurei uma amiga minha psiquiatra e falei para ela, tem algum problema sério comigo, como eu tenho formação na área, eu falei para ela, eu já sei até o que aconteceu. E aí o que acontece? Ela falou, eu preciso te colocar para dormir 6 meses. Porque eu não estava dormindo direito. Falei, como assim dormir 6 meses? Ela me passou medicação, todos os dias à noite eu tomava, dormia, e se eu tomasse durante o dia eu só apagava. Depois ela fez o desmame, foi tirando a medicação, e aí não tomo, hoje eu não tomo. Mas eu passei por esse processo, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Não ficou sequela, mas eu passei. Então, às vezes, a gente fala sobre saúde mental, eu sei que é um tema extenso. Eu sei que às vezes é até cansativo a gente escutar, sabe? Mas a gente precisa disso na nossa prática diária. Porque foi uma crise de ansiedade, foi uma fuga no sono e poderia ser um burnout. O pensamento acelerado é uma crise de ansiedade, dependente da forma que ela é colocada. Outra técnica de respiração. Eu gosto dessa. Puxa o ar em 3 segundos, enche o pulmão e solta contando até 6. Tipo, aí vai. Aí a gente pensa assim, não funciona. Quando você estiver passando uma crise de ansiedade, vai ver se não funciona. Mas no nome de Jesus vai passar não. Mas alguém que estiver passando, a gente precisa saber disso no dia a dia. Cadê? A Maíla está ali. Esses tempos atrás, eu fui na escola fazer uma visita, não foi? Quando eu cheguei na escola, eu estava lá na coordenação, aí tinha uma funcionária no corredor passando mal. Aí eu fui lá. Aí eu comecei fazendo massagem no pé dela, para sair o medo da mente e passar para o pé. Aí a gente começa a fazer uma massagem. Uma outra oportunidade eu falo sobre a massagem. Por quê? Porque precisa tirar o foco do cérebro e passar e concentrar para outro lugar. E aí a gente começa a fazer esses movimentos. Então a gente tem que ajudar as pessoas com ansiedade e a gente mesmo. A minha mãe tem ansiedade. Então eu fico buscando essas técnicas, eu fico estudando para auxiliar quando precisar. Então, essas 2 técnicas de respiração e esse movimento, ele auxilia. Às vezes a gente está muito tensa e precisa ter, né, um relaxamento muscular. Tem muita mulher aqui que vai balançar a mão. É para balançar mesmo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de terminar, eu quero fazer um convite para as irmãs. Eu quero te convidar, lembra que a gente falou que quando a gente está passando por algum processo de ansiedade ou depressão ou algum risco, a gente aproxima de alguém que a gente gosta?
a gente está perto de alguém que a gente confia, eu quero te convidar nessa tarde para ficar perto de alguém que você confia, de alguém que, se por um acaso passasse pela sua cabeça um pensamento desse, você diria, eu posso contar para essa pessoa. Lembrando, irmãs, que nós não somos heroínas, nós não somos Mulher Maravilha. Não, nós passamos por situações. E a gente precisa de umas pelas outras. A gente precisa de ajuda. Então eu quero te convidar para sentar perto e pegar na mão. E estar, se for mais, não tem problema. Pode pegar na mão de todo mundo aí que é de confiança. Se estiver passando por uma dificuldade, pega na mão dessa pessoa aí. Eu quero te convidar para se colocar de pé. E nós vamos orar no nome de Jesus Cristo. E se tiver alguém aí que não tem coragem de contar para ninguém, nós vamos arrumar uma pessoa para aproximar de você no nome de Jesus Cristo, porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você passasse por uma dificuldade, para quem você contaria? Nós vamos quebrar essa barreira agora, no nome de Jesus. Nós vamos clamar o sangue de Jesus agora, no nome de Jesus. Porque a gente sabe que tem pessoas com ansiedade dentro da igreja. E talvez você se identificou com alguns sintomas ou sinais que foram falados aqui, no nome de Jesus Cristo. Está sozinha, amada? Vem cá, amadinha, não fica sozinha não. Aqui ninguém vai ficar sozinho. O Espírito Santo de Deus está com todos, mas nós temos que estar juntas. Amém? Graças a Deus, né? Procura alguém. Tem que procurar alguém. Tem que estar perto de alguém. Precisa estar perto de alguém. E também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar agora, Senhor, no nome de Jesus. Deus, nós chamamos a Tua presença nessa hora e nessa tarde, Deus, nós clamamos ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode fazer o mover do Senhor sobre essa igreja. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha repreender nessa hora, Pai. Todo espírito, meu Deus, de ansiedade, depressão, de angústia, meu Deus, de sofrimentos emocionais nessa hora, Pai, vai visitando cada coração angustiado aqui. Vai visitando, meu Deus, cada pessoa que se encontra diante do Senhor agora, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti toda dificuldade. Nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, toda tristeza. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor que vai limpando corações aqui agora, no nome de Jesus, Pai. Vai jogando por terra, meu Deus, em nome de Jesus, toda tristeza. Meu Deus, pensamentos que não provêm do Senhor sejam cancelados agora. Nós damos ordem de retirada pelo poder do sangue de Jesus Cristo nessa tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que não foi em vão esse encontro. Nós sabemos que mulheres serão transformadas, restauradas, renovadas. Nós sabemos, meu Deus, que pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, vidas serão alcançadas pelo poder do Teu santo nome. Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, vai visitando cada uma dessas mulheres, meu Deus, mulheres que são líderes, que elas sejam fortalecidas e cheias do Senhor, que elas possam, meu Deus, ser instrumento do Senhor para orientar, para perceber dentro da sua casa, dentro da igreja, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer um mover sobrenatural do Senhor. Nessa hora nós queremos dar ordem de retirada no nome do Senhor Jesus Cristo, de ansiedade, de angústias, de depressão, de pensamentos negativos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quebra as barreiras, quebra os impedimentos, meu Deus, vai quebrando toda a resistência maligna, Pai, vai visitando cada coração nessa tarde e vai fazendo um mover sobrenatural do Senhor. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que vidas venham ser transformadas, renovadas pelo poder do Teu santo nome nessa tarde. Ah, Jesus querido, eu coloco nas mãos do Senhor corações feridos aqui agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor quer curar seu coração nessa tarde. O Senhor quer curar, Ele quer trazer renovo e restauração. Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus agir nos detalhes. Abre o seu coração agora. Nós sabemos que, irmãos, eu vou falar para vocês, tem gente aqui dentro com pensamentos negativos. O Senhor mostra, o Senhor fala comigo. O Senhor disse que faria curas e libertação aqui nessa tarde, no dia de hoje. E eu creio no poder
do Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma como entramos. Não foi em vão essa ministração. O Espírito Santo de Deus, ele está fazendo a obra, e não é só dentro da igreja, nos nossos lares também. Talvez tem mulheres aqui que estão passando por processos de ansiedade e depressão dentro de casa. Nós queremos apresentar também os filhos, nós queremos apresentar os maridos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Jesus querido, Deus, no nome de Jesus, o Senhor sabe aonde está, Pai. Vai visitando esse coração agora, Pai, aflito, angustiado. Ah, Jesus, essa pessoa acha que não tem solução, mas com o Senhor tudo tem solução, Pai. Nós entregamos esse coração angustiado e aflito agora nas Tuas mãos e pedimos o Teu socorro. Entra, Senhor Jesus, nessa causa. Faz o mover do Senhor. Se você sentir desejo no coração de orar por alguém que está chorando nessa tarde, exerce o seu ministério de oração, exerce o seu ministério de adoração ao Senhor. Seja fortalecido pelo Senhor nesse momento, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai libertando. Liberta, Senhor, faz o teu mover. Faz o teu mover, Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor, exaltado e engrandecido é o Senhor, Deus. Coração angustiado, coração ferido, Deus, em nome de Jesus, nessa hora, eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz o mover do Senhor, Pai. Ah, Jesus, que essa pessoa seja encontrada e fortalecida pelo Senhor nessa hora, Deus. Entra, Jesus, nessa causa, entra, Senhor, nesse processo. Nós estamos mesmo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, querido e amado Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus querido. Aleluia, Jesus. Oh, Deus querido. Promove cura, Senhor. Promove, Senhor, em nome de Jesus. Restauração, renovo. Libertação pelo poder do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda não terminou, igreja. Ainda tem uma pessoa que precisa de oração e abraço do Senhor nessa tarde. Quando o Senhor despertar no seu coração para você ir até uma pessoa, orar por ela, abraçar por ela, faça isso. Alguém pode ir ali atrás, orar por aquela moça que está chorando ali atrás. O Senhor já está limpando o seu coração, amada. O Senhor te trouxe porque Ele sabe daquilo que você precisa. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, vai visitando, Senhor, esse coração e essa alma. Deus, vai entrando com a Tua providência. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido e amado Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Oh, Deus querido, nós queremos ser instrumento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai desfazendo todo laço com nós não embaraço pelo poder do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus, seja feita a Tua obra nessa tarde. Seja feita a Tua obra, meu Deus, nessa tarde. Espírito Santo de Deus, grande é o Senhor dos exércitos, Pai. Aonde, Espírito Santo, o Senhor quer que vai? Aonde, Espírito Santo de Deus, mostra? Aonde, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui? Aonde, Deus querido, Deus amado, Senhor dos exércitos, entra na causa. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, amparar pessoas. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus grandioso, Deus forte, Deus de Israel. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, intercede por ela. Intercede por ela. Irmã Aparecida, intercede por ela. Vocês duas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Vamos orar, igreja. Vamos orar no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a obra é do Senhor, Pai. E nós estamos aqui como instrumento, como vaso do Senhor, Deus. Oh, Jesus, querido, nós oramos e chamamos a Tua presença, Espírito Santo. Faz o mover do Senhor sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre vidas aqui nessa tarde. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor dos exércitos, Pai. Oh, Jesus, é o Senhor
fortalecidas no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, queridas? Que o seu coração seja curado nessa tarde. E que essas mulheres sejam curadas para que possam curar outras mulheres. Que o mover do Senhor seja forte e real nas nossas vidas. E que nós venhamos entender que nós somos sim filhas do Senhor, queridas do Senhor. E o Senhor tem levantado pessoas para nos auxiliar. Eu quero dizer para você, irmã, você não está sozinha. Se precisar, peça ajuda. Não é vergonha falar das nossas emoções. Não é vergonha falar aquilo que nós sentimos ou que nós estamos passando. Nós precisamos de suporte. Nós precisamos de apoio. Nós precisamos sim ser dirigidas ao Senhor. Primeiro, Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas é necessário. Não sofre sozinha não, amadas. Sofre não. Nós somos unidas. O Senhor, Ele tem levantado pessoas para estar conosco, amém? Eu quero agradecer às irmãs e à pastora pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe.